Você está ao vivo. Boa noite, vamos aguardar só alguns minutos, bem poucos, para que a gente possa dar início, então, à nossa aula sobre comunicação. Eu vou olhar um pouquinho aqui, só para ver no chat quem está aqui. Então, quem puder dar um oizinho para a gente saber quem já está aqui no chat. Se você quiser dar um oizinho aqui no chat, eu olho aqui do ladinho. Me dá um oi ou um joinha para me falar também do áudio, se está tudo bem, se o áudio está ok para vocês, se está tudo certinho. Muito bem. Quem está comigo aqui? Apareceu alguém? Boa noite, áudio perfeito é a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Daqui a pouquinho, poucos minutos a gente já começa, tá? É que o pessoal vem chegando aos poucos aqui, eles devem estar recebendo o aviso de início da nossa transmissão, tá? Só mais alguns minutinhos para que a gente possa dar início. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Quem está mais aqui? Nadir, ponta firme. Muito bom, Nadir. Boa noite. Eu acho que em breve nós vamos nos encontrar aí, tá bom? Muito em breve. Agora começou a aparecer. Boa noite também, Carlos Kojima. Ah, eu sei porque você veio nessa aula, hein, Kojima? Eu sei que você não queria me ver, hein? Tudo bem, não tem problema não, tá bom? Sandra, tudo bem? Sandra, tudo ótimo. Renato tá aqui também. Andréia. Então, muito bem. Às vezes demora um pouquinho para chegar para mim aqui. O time agora começou, mas gente aí, Kojima tá dando risada, né, Kojima? Te conheço, rapaz. A Emily conseguiu vir na aula, que bom, muito bom. Então, antes de nós darmos início, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a presença. Essa é mais uma das lives que nós teremos quinzenalmente aqui no meu canal. Como foi dito no primeiro encontro, alguns de vocês cobraram até um pouco da live semanal, mas eu expliquei que muitas das nossas lives, essa teoria, os conteúdos que nós vamos trazer para vocês, eles são conteúdos práticos e aplicáveis. Então é interessante você ter esse tempo, né? Esse tempo de absorção, de digestão, aplicação de alguns aprendizados. Não adianta você ficar aí com uma over conteúdo, né? Não adianta quantidades teóricas. E a live de hoje, comunicação e as dificuldades do relacionamento, eu já vou apresentar agora para vocês. A maioria já conhece. Vou passar a palavra que tem uma convidada super especial, que é a Raquel. Então, estou aqui do ladinho com vocês. Um grande abraço, ótima aula para vocês e até breve. Compartilha. Passa para os amigos que precisam melhorar a comunicação. Você consegue achar aí um compartilhar link. Você vai ver o link, você consegue pegar o link. E aí, se você tem... Sabe aquele grupo de pessoas que só passam coisas que não precisa? Passa lá no grupo, convida para eles. Pelo menos tem um conteúdo muito bacana com a Raquel também. Passa no grupo da família, divulgue com os colegas, que dá tempo ainda enquanto a Raquel dá uma boa noite e um oi para vocês. Grande abraço e até breve. Cheguei! Boa noite para vocês. Estou aqui do ladinho e vou olhar também aqui para o chat para ver vocês falando os comentários e tudo que vocês tiverem de dúvida nessa noite que a gente vai poder trocar muitas experiências sobre comunicação. Deixa eu ver quem está aqui. Kojima já vi, Martinha, Emily, Andréia, Patrícia Pires, Paulo também está aí, Renato, legal, Sandra, que gostoso ter você aqui também, muito bom. Bom, acredito que muitos de vocês já me conhecem, então não preciso de fazer longas apresentações, mas
quero falar para vocês hoje sobre comunicação. Acho que comunicação é um dos uma das grandes questões e dificuldades que todos nós temos, tanto no relacionamento profissional, pessoal e nessas dificuldades que a gente encontra na vida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre comunicação para vocês, né? E para começar, eu quero fazer uma pergunta bem simples, uma pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta: quem aqui já teve a sensação de que falou alguma coisa que para você estava muito claro, e mesmo assim a outra pessoa parece que entendeu completamente diferente? Quem? Coloca aí no chat, deixa eu ver. Quem já conversou aí de um jeito, falou de um jeito, a pessoa entendeu outra coisa totalmente diferente? Kojima, Paulo, Marta, joia. É isso aí. Isso acontece, gente, com quase todo mundo, né? É uma situação muito comum. E acontece porque nós temos uma ideia muito simplificada sobre o que é a comunicação. Normalmente a gente imagina que comunicar é algo muito fácil, muito direto. Eu falo, o outro escuta e o outro entende. Mas, na verdade, a comunicação ela não funciona muito bem assim, né? Alguns pesquisadores da psicologia, principalmente, eles mostram que comunicar é uma coisa muito mais complexa. O que acontece de verdade é algo mais ou menos assim. Eu falo alguma coisa, você escuta o que eu estou falando, aí você interpreta o que você ouviu e aí você reage. Então, entre ouvir e reagir, existe um caminho quase interminável, eu falo, que se chama interpretação. E essa interpretação, ela não depende só do que a gente fala. Ela depende da história da pessoa, do estado emocional que ela está naquele momento, das crenças que ela carrega, das experiências que ela acumulou na vida dela ou que ela aprendeu. Então, por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma frase, eu posso falar a mesma frase para duas pessoas e elas reagirem de forma totalmente diferente, completamente diferente. E para melhorar a comunicação, a gente precisa entender um pouco isso. A gente precisa perceber que comunicar não é só a gente falar. Comunicar acontece em algumas camadas. A primeira camada, né, que eu quero falar para vocês é sobre o conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo são as palavras. Então, por exemplo, imagina que eu falo para alguém assim: você chegou tarde. Aí eu pergunto para vocês agora. Prepare aí o chat para vocês me responderem. O que vocês acham que eu estou querendo dizer quando eu falo você chegou tarde? Me coloca aí no chat. Vocês acham que eu estou reclamando? Vocês acham que eu estou preocupada? Vocês acham que eu fiz só uma observação? Vocês acham que eu estou cobrando alguma coisa? O que vocês acham que eu estou falando com você chegou tarde? O que vocês acham? Está preocupada? Boa. O que mais? Alguém percebe uma outra coisa além dessa que eu falei? Uma observação? Está cobrando? Acho que está constatando um fato, só uma observação? Preocupada? Joia. Então, vocês percebem que uma frase simples, ela pode ter várias interpretações? Então, essa frase, ela pode significar que eu estou preocupada, ela pode significar que eu estou cobrando, ela pode significar simplesmente que eu estou constatando um fato, a pessoa chegou tarde, ela tinha falado tal hora e ela chegou depois. E isso acontece porque as palavras, elas são só uma das camadas da comunicação. A outra camada, que eu acho que é uma camada super importante, é a forma com que a gente fala. O tom de voz, a minha expressão facial, o jeito de olhar, a postura corporal. Eu, particularmente, sou super expressiva. Então, se eu falar assim, você chegou tarde,
Olha como muda. Agora, se eu falar assim, nossa, você chegou tarde. Isso tudo muda. Vocês conseguem perceber a diferença na minha fisionomia? Tudo isso influencia na interpretação da mensagem que a gente quer passar. Influencia nessa comunicação. Então, a mesma frase. Isso, a Sandra colocou, depende do tom, né? Depende do tom, vira uma reclamação, isso mesmo. Então, a mesma frase, você chegou tarde, eu posso falar ela com um tom de preocupação, eu posso falar ela com uma irritação, eu posso falar ela com carinho, com preocupação, eu posso falar ela de uma forma irônica, ou simplesmente eu posso falar de uma observação, né? Então, a gente, principalmente, quando a gente fala de emoção, né? Grande parte da comunicação não vai estar só nessa camada das palavras. Ela vai estar nessa camada do tom de voz, no tom da comunicação não verbal, né? Que é a comunicação de grande parte da nossa comunicação, né? Que é a não verbal, que está no nosso corpo, nas nossas caras e bocas. Eu falo que eu sou super expressiva, então as pessoas me conhecem pela minha cara, porque às vezes eu fecho, às vezes. E a gente é assim, né? A gente não se enxerga, mas o outro consegue ler muito bem essa percepção do não verbal que a gente tem. E aí tem uma outra camada, que é a camada da comunicação. Uma outra camada da comunicação, que é o significado emocional da palavra, que a gente atribui a essa mensagem. Então, vamos voltar na frase, né? Você chegou tarde, vamos pensar nela, vou usar esse exemplo. Uma pessoa, ela pode escutar isso e pensar, nossa, a Raquel tá brava comigo, né? Ou, como vocês colocaram, ela tá preocupada, ou ela tá me criticando, ou simplesmente ela fez um comentário. Isso quer dizer que a mensagem, a frase que sai da boca de uma pessoa, não necessariamente é a mesma que chega no ouvido da outra. Sabe aquele tipo telefone sem fio? Vocês lembram disso? Você começava a falar uma coisa, no final era outra totalmente diferente. É a mesma situação na comunicação. Isso porque cada pessoa, ela escuta com um filtro emocional. E esse filtro emocional é que é o pulo do gato. Ninguém escuta a comunicação de uma forma totalmente neutra. Não existe comunicação neutra. Todos nós escutamos essa frase com um filtro. Que eu disse que nesse filtro, né, tem lá as nossas crenças, os nossos valores, os nossos aprendizados, tudo isso. Na psicologia cognitiva, esses filtros, eles são chamados de esquemas mentais, né? Filtros mentais, que são os padrões de interpretação que a gente tem e que a gente vai construindo na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa, as pessoas que são mais inseguras, elas tendem a escutar essa frase com um tom de crítica, mesmo quando não existe essa crítica. Porque às vezes elas foram muito cobradas na infância, porque às vezes ela aprendeu que ela tinha que ser muito certinha com o horário. Então, quando alguém fala a palavra, a frase, né? Você chegou muito tarde, ela traz essa lembrança da infância que fez com que ela se tornasse uma pessoa às vezes mais insegura, e ela representa, interpreta essa frase no dia a dia como uma frase de crítica. Tudo bem, gente? Até aí? Vou continuando. Qualquer coisa vocês colocam aí, depois eu vejo se tem alguma dúvida, tá? Então, olha só, um exemplo. Quando a pessoa fala isso, talvez ela pensasse, essa pessoa lá insegura, que escutou essa frase como uma crítica e tudo mais, talvez ela pensasse assim, nossa, você podia falar de um outro jeito. A pessoa que é insegura, ela pode interpretar como ela sendo incapaz, como ela
eu não sei fazer nada direito, simplesmente pelo fato da interpretação que ela fez ser equivocada com a questão da comunicação. Tudo baseado no que ela tem de filtro. Algumas pessoas, especialmente aquelas que viveram conflitos e críticas muito intensos na infância, elas podem desenvolver o filtro de defesa. Então, qualquer comentário ou qualquer coisa que alguém faça, ela interpreta como sendo um ataque. E aí vocês já sabem, né? Aquela conversa que pode ser simples vira um tormento, vira uma discussão horrorosa. Então a pessoa fala: você chegou atrasada. Ela fala: por que você está falando isso? Você acha que eu não prestei atenção no horário? Por quê? Porque ela já entra nesse estado de defesa automático. A gente também consegue perceber o filtro da rejeição. Quando as pessoas têm muito medo de não ser aceito pelo outro, tem muito medo de não ser valorizado, qualquer coisa pequenininha vira uma interpretação na comunicação de rejeição. Então, essa mesma frase, você chegou tarde, ela pode pensar assim: a Raquel não gosta mais de mim, só porque eu cheguei tarde. Então, uma resposta, às vezes, curta, uma resposta seca, ela é interpretada como: eu não sou importante, ela não se preocupa comigo, ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo, gente, passa pela interpretação que a gente faz da pessoa que está comunicando. Por isso, existe uma coisa muito importante para a gente entender a comunicação. Eu falo que a comunicação ela não acontece entre duas bocas, né? Ela acontece entre duas pessoas que viveram duas histórias e tem uma boca e dois ouvidos. Então, a gente tem que ter esse olhar. Boa noite, tia Marli chegou, boa noite. Deixa eu retomar aqui. Então, cada pessoa que chega numa conversa, como é uma conversa feita de duas histórias, cada pessoa que chega para conversar com você ou chega numa comunicação, ela chega com essa bagagem emocional dela, com essa história que ela traz da vida dela. E muitas vezes os conflitos nascem exatamente dessa bagagem que ela traz. Então imagina que cada um está lá com a sua mochila de caminhada, né? E aí dentro da sua mochila você tem as suas coisas da sua vida. E aí o outro tem a da vida dele. E num determinado momento você tira as suas coisas e o outro acha que você está querendo bater nele, mas na verdade não é. Então essa interpretação é que vai fazendo com que a comunicação fique conturbada. E existe um fator importante também que tem afetado muito a comunicação nos dias de hoje, que é a pressa, que é a correria, que é a entrega que a gente tem que fazer no prazo, né? E a gente vive numa era muito rápida, numa época onde tudo é muito rápido, muito acelerado. As informações são rápidas, as mensagens hoje a gente consegue colocar lá no 2x, né, do WhatsApp, e a gente tem mensagem o tempo inteiro, os e-mails para responder, principalmente o pessoal de trabalho, que trabalha ainda muito com e-mail, notificações, reuniões, informação de reportagens mesmo, que hoje em dia é tudo muito rápido, essas mensagens que chegam para a gente o tempo inteiro, né? Isso vai criando um comportamento muito comum nas pessoas, que é escutar pela metade. E é o que eu falei, duas pessoas, duas histórias, uma boca e dois ouvidos. E as pessoas hoje, elas escutam pela metade, ou elas leem pela metade. Isso quando elas leem, né? Porque hoje em dia tá difícil até das pessoas leem. Então, muitas vezes, a pessoa escuta enquanto ela já está pensando na resposta que ela vai dar. Ela nem lê direito a mensagem, mas ela já está pensando em como ela vai responder. Olha o mecanismo de defesa do ataque, né? Ela nem leu ainda direito, mas ela já está pensando na resposta. Ou ela lê uma mensagem rapidinho e já tira aquela conclusão. E aí depois dá tudo errado. Desculpa.
Na psicologia, isso é explicado muito pelo conceito dos atalhos mentais. Quando a gente está com muita pressa, muita sobrecarga de informação, muita correria mesmo do dia a dia, o nosso cérebro, ele tenta economizar energia. Então, ele não analisa profundamente a informação, ele não faz essa interpretação de uma forma completa, como a gente está dizendo no processo natural da comunicação. Então, ele completa as informações com suposições. É como se a gente vivesse um código de barras, sabe, do supermercado? Aquele código de barras, que vem faltando um monte de linhazinha, e a gente preenchesse aquilo com as nossas histórias, com o que a gente acha. Então, por exemplo, você recebe uma comunicação ou uma. E aí vem parte da mensagem, você acha que já é aquilo. Então, você vai completar com a sua história ou com suposições que você acredita dentro da sua vida. Muitas pessoas não reagem ao que foi falado, né? Ela reage ao que ela acha que foi falado. E isso vem acontecendo muito nos dias de hoje, né? Por exemplo, imagina um gestor que manda mensagem falando que precisa conversar sobre um relatório. A intenção, ela pode ser totalmente neutra, mas quem vai receber a informação, imediatamente ela pensa e interpreta baseado nessa bagagem que ela traz. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Ou lá, lembra daquela pessoa insegura que eu falei? Provavelmente ela pensou, eu fiz alguma coisa errada. Um outro exemplo muito comum é com os e-mails e as mensagens curtas de WhatsApp. Né? A pessoa escreve de uma forma objetiva, quem lê pode interpretar às vezes com frieza ou com irritação, e na verdade a pessoa às vezes está sendo só prática, ou ela está correndo no dia a dia e ela respondeu de forma objetiva ali. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, falando desse negócio de WhatsApp. Quem aqui escuta o WhatsApp de forma normal, no 1x? Quem escuta no 1x? Acho que ninguém vai me responder aqui. Agora, quer ver quem responde, quem escuta no 1,5, 2? Kojima escuta no 1. Thaís, não. No 1,5, 2. No 1,5, 2, quem responde no 1,5, 2? Sandra, Paulo, 1,5, 2. Se for menos de 40 segundos, a Ingrid colocou. Tudo não. Em 2x, a Rose colocou. Pois é, gente. Sabe o perigo que a gente está correndo? Eu escuto no 1,5 às vezes. Às vezes, quando eu paro, eu volto e escuto no 1. A gente acaba perdendo parte da comunicação, né? Todo mundo está muito acelerado hoje em dia. E tá todo mundo colocando. Ai, Fê, é você? Achei que era o Marcinho que estava aí. Nadir, eu faço isso. Poucas pessoas colocam, né? Muitas colocam no 1,5, 2. Só que quando a gente faz isso, a gente perde quase 90% da comunicação que está ali. Porque você não ouve tudo isso que eu coloquei das camadas. Você não ouve a respiração da pessoa. Você não ouve o tom de voz da pessoa. Você não percebe as pausas que ela fez. Você não percebe um monte de informação que ficou perdida no 1,5, 2. Né? Você não percebe a entonação, porque a entonação muda no momento em que ela mandou a mensagem. E tudo vai mudando completamente o contexto que está sendo falado. E aí, a gente anda perdendo parte muito importante dessa comunicação, quando a gente faz isso. Vocês podem me falar assim, ai, Raquel, mas às vezes o áudio é muito longo, às vezes... Mas, ok, mas a gente perde parte da comunicação. Não estou falando que é para todo mundo voltar no 1, mas eu estou dizendo que a gente perde parte da comunicação. Ô, Paulo, detesto quando por acaso ouço a Marta ouvindo 2x ou mais. Eu particularmente, tem pessoas
escutam no 2x, eu falo assim, mas você entendeu o que a pessoa falou? Porque tem coisa que eu não consigo entender, né? Então, é muito perigoso a gente perder, perigoso no sentido assim, gente, de perder parte de comunicação que pode ser importante para o contexto, né? E tem uma outra questão. A gente começa a doutrinar o nosso cérebro naquela velocidade. Seu cérebro começa a se acostumar com tudo muito rápido. E a gente já está acelerado no dia a dia, né? O nosso dia a dia já é muito acelerado. E aí acontece uma coisa muito curiosa, não sei se vocês percebem isso. Vocês começam a ficar impacientes quando vocês estão presencial com alguém e a pessoa está falando no tom de 1, não no 1,5 ou 2. Então, você senta num café para tomar um café com alguém, parece que o negócio, tipo assim, vamos. De repente, você começa a ficar impaciente. A conversa parece que tem que ser mais rápida. Parece que a pessoa não vai direto ao ponto. E quando isso acontece, sabe o que a gente perde? A gente perde a capacidade de se conectar com as pessoas. E é isso que eu percebo que tem acontecido hoje. Fora que, às vezes, tá tão rápido que você acha que entendeu uma coisa e não entendeu, e era outra, né? Porque tá tudo tão acelerado. Então, isso é uma das questões que também interferem muito hoje na nossa comunicação. Legal. Adoro vocês comentando ali. E, como eu falei, não é só a gente falar mal a questão da comunicação, é a gente, às vezes, ouvir mal, né? A gente lê mal. Tem um meme muito interessante rolando por aí, que é a pessoa que vai no supermercado comprar sabão líquido para lavar roupa, e ela chega no mercado e compra amaciante. Não sei se vocês viram esse. E aí, quando ela chega em casa, ela olha assim e fala assim, nossa, mas como eu não li que era amaciante, né? Ou seja, coisa simples no nosso dia a dia, a gente está desconectando. Imagina na comunicação. E isso acontece porque a pessoa, não é porque a pessoa tem uma má intenção quando ela fala alguma coisa e você não interpretou da forma correta. Acontece, às vezes, por esse excesso de informação, excesso de pressa, falta de atenção mesmo. Por isso, uma habilidade cada vez mais importante para a gente desenvolver nos nossos relacionamentos, para facilitar a comunicação, é uma escuta real, é uma escuta de presença, é perguntar para o outro se ele entendeu, né? É confirmar se a sua comunicação está clara, escutar com atenção o que o outro está falando, né? Perguntar antes de reagir em algumas situações. E essas situações que eu estou contando para vocês, elas acontecem em várias profissões. Eu gosto sempre de usar o exemplo do advogado, porque tem algum advogado aqui? Deixa eu ver se tem. Tem algum advogado? Bom, vou poder falar dos advogados, então. Mas tem também, assim, eu falo que é advogado, médico, engenheiro, todas as profissões, elas têm a sua linguagem, a sua palavra, né, própria. Então, o advogado, eu gosto do advogado porque uma vez eu fui conversar com a minha cunhada, que é advogada, e eu falei assim, mas você está entendendo, né, o que está acontecendo? Porque eu não entendo nada. Porque advogado, às vezes, vai explicar um negócio para a gente, ele fala aquele juridiquês dele, e ele acha que você tem que entender, né? Ou ele acha que você está entendendo tudo. Isso não é só com o advogado, tá, gente? Eu estou usando o advogado como exemplo, mas funciona para várias profissões. Se não é do seu, lembra da bagagem. Se não está dentro da sua bagagem, às vezes a pessoa fala como se todo mundo soubesse do que tem na bagagem dela. E é aí que a comunicação começa a ficar conturbada, porque as pessoas, elas falam dentro de uma linguagem que elas entendem, né? Dentro da percepção, da interpretação delas, e não da comunicação para facilitar. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não entende tudo que está sendo dito, né? No caso do advogado aí, às vezes
com os termos do jurídico e tudo mais, não entende. Eu não sou advogada. Então, um advogado, eu falo que a gente precisa baixar a régua para poder conversar com o outro numa linguagem que o outro também entenda. É a mesma coisa de você conversar, às vezes, com uma criança. Imagina você conversando com uma criança sobre política. Você vai ter que conversar numa linguagem que a criança entenda, porque senão não vai adiantar nada, né? Então, a comunicação, ela não depende só do que a gente sabe, ela depende também da capacidade da gente traduzir aquilo que a gente sabe da forma com que o outro consiga entender. Por isso que eu falo muito, dou o exemplo desse do advogado. Precisa interpretar, traduzir aquilo que eu entendo para que o outro também compreenda. E esse, no ambiente de trabalho, não é só a gente saber, né? A gente precisa se comunicar de uma forma compreensível, para que todo mundo do outro lado consiga ter essa informação de uma forma clara, para que as coisas fiquem numa interpretação clara, né, de comunicação. Bom, quando a gente olha para os conflitos nos relacionamentos, a gente percebe que existe um padrão de comunicação que aumenta esses conflitos, né? Um deles é a comunicação acusatória. Por exemplo, aquelas frases assim: você sempre faz assim, você nunca muda, por sua culpa aconteceu isso, né? Então, às vezes fala assim, você nunca me escuta. Tem várias frases que são frases acusatórias. E aí, quando alguém escuta isso, o cérebro dessa pessoa que escutou imediatamente vai entrar num processo de defesa. Então, a reação natural da pessoa que escuta essa frase, né, de acusação, independente de não ser uma acusação, a reação natural dela costuma ser: isso não acontece, não, eu não sou assim. E aí a conversa deixa de ser um diálogo, uma conversa, e passa a ser uma disputa, né? Aquela de eu não fiz isso, você que fez, você faz assim, você faz assado, e aí ninguém consegue se comunicar dentro do que precisa de ser comunicado e fica só ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa, né? Um outro padrão que a gente observa muito, além desse de disputa, né, da comunicação, é quando tem uma comunicação indireta. Quando a pessoa ela quer falar, mas ela não fala, né? Ela não fala realmente o que ela quer. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. A pessoa pergunta assim: o que você acha que eu faço? Aí ela, faz o que você quiser. Só que lá no fundo, emocionalmente, o que ela queria? Ela queria que a opinião dela fosse válida, que desse ouvido à opinião, ela queria que considerasse o que ela acreditava, ela queria atenção. O problema é que, às vezes, o outro, ele responde numa fase literal e não dá o sentido do que precisa. E isso vai gerando frustração na comunicação, né? Então, por exemplo, nessa frase, né? Faz o que você quiser. Geralmente a pessoa fala assim: tudo bem, faz o que você quiser. Mas lá no fundo ela sabe o que ela quer, só que ela não fala o que ela quer. Então vira uma comunicação indireta. Isso vai gerar frustração para ela, porque ela não consegue resolver da forma com que ela gostaria. O outro, ele vai fazer o que ele quer, e aí você vai ficar culpando o outro porque ele não fez o que você queria, só que a comunicação indireta não chega a lugar nenhum, né? Nadir, eu sinto que as pessoas estão com preguiça de se fazer entender. Às vezes por essa questão da velocidade, né? Ninguém quer sentar para conversar mesmo, para escutar o outro. Acho que é disso que você está falando, né, Nadir?
Bom, e aí existe também a comunicação passivo-agressiva, né? Quando a pessoa ela não fala diretamente, mas a comunicação através do comportamento, lembra que o tom de voz, a expressão facial, tudo isso importa? Então, essa passivo-agressiva, ela vem nesse comportamento, às vezes uma ironia, às vezes umas indiretas, às vezes um afastamento, a pessoa ignora o outro, né? E aí o outro percebe que tem, eu falo que tem caroço no angu, quando tem alguma coisa errada, mas ele não sabe o que é aquela coisa. Eu apanhei, mas não sei por que eu tô apanhando, né? Porque o outro não fala o que acontece. Então, essas são algumas formas da gente se comunicar e que geram muitos conflitos na comunicação. Essa comunicação, às vezes, na defensiva também, que existe, né? Quando qualquer conversa vira uma justificativa, é uma outra forma da gente também se comunicar de uma forma equivocada, para não gerar uma comunicação efetiva. Então, quando a pessoa está na defensiva, é como se fosse assim, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque você falou aquilo, né? É um comportamento bem infantilizado, quando a pessoa precisa de se justificar o tempo inteiro porque ela fez. Isso aí é um comportamento de uma comunicação. Isso é uma comunicação que não gera uma comunicação efetiva, né? Porque o outro fica, nossa, lá vai, vem. E aí é um comportamento bem infantil. E é ruim a gente, às vezes, na relação adulta, ficar conversando com pessoas infantis, né? Vai gerando esse ruído na comunicação e essa ponte enorme que eu falei, interminável, de conflitos na comunicação, onde ninguém assume a responsabilidade da parte que te cabe. Então, olha, eu falei isso porque eu senti aquilo, não quero te acusar, né? As pessoas, elas ficam naquele ranço da defesa. E aí tem uma coisa que eu quero colocar para vocês, né? Para vocês entenderem que a comunicação não necessariamente você quer convencer o outro do que você está certo, do que você acredita, né? A comunicação a gente precisa entender que é permitir que o outro entenda o que você sente e o que você pensa. Por isso, tem duas coisas muito importantes na comunicação, que é a clareza, né? É a gente falar o que realmente a gente quer e então, clareza para falar o que a gente quer. Então, por exemplo, quando você fala, você está sentindo falta de alguém, e aí, ao invés de você falar que você está sentindo falta, né? Você fala, nossa, mas todo dia você vai sair à noite? Não tem uma cobrança? O tom de voz, a expressão, até a acusatória que a gente falou. Agora, imagina se eu falo realmente o que eu quero. O que eu quero? Eu estou sentindo a sua falta, estou sentindo falta de termos um tempo junto, ou eu gostaria que você ficasse um dia comigo, ou tenho percebido que você está saindo todas as vezes e eu estou sentindo sua falta. Vocês conseguem entender a diferença da gente falar com clareza realmente o que a gente quer? Uma frase acusa, né? A outra, ela fala desse sentimento, desse pensar, desse sentir. Então, isso é que faz com que a comunicação fique clara. E a outra coisa que é muito importante é você assumir a responsabilidade emocional do que você sente. Falar a partir do que você sente, não do que o outro do que você está esperando do outro, do que o outro fez, porque aí vira uma acusação. Isso é uma prática muito usada na comunicação não violenta, né? Que é muito legal, é o Marshall que fala isso, um autor muito importante que fala da comunicação não violenta, que ele fala isso. Eu preciso falar sobre o que eu sinto
e não sobre o que o outro é ou o que o outro faz. Então, quando a gente fala, você é muito egoísta, você está acusando, você está falando sobre o outro e não sobre o que você é ou o que você sente, né? É diferente de você falar, quando isso acontece, eu acho que você tá eu sinto que você me deixa de lado, eu sinto que você não me dá a atenção que eu gostaria. Então, é você voltar a responsabilidade do que você sente para você na comunicação. Isso muda totalmente a conversa. Experimentem. Não é simples, eu sei que não é, mas vocês estão num processo de autoconhecimento muito profundo. Então, eu acredito que vocês sejam capazes de entender o que vocês estão sentindo e comunicar isso na conversa, né? Isso vai mudar totalmente a comunicação de vocês. Então, para a gente ter uma comunicação saudável, anota aí quem quiser, ó. Pega aí quem tiver com papel e caneta. Eu sei que vocês adoram, né? Lá na comunidade tinha pessoal que gostava de estar com um caderninho para anotar. Vou dar aqui 3 coisas importantes para a gente ter uma comunicação bem saudável. O primeiro passo é a gente ter clareza, como eu falei, ter clareza do que realmente eu quero dizer, né? Segundo, é ter a responsabilidade para falar da gente, sobre o que eu sinto, sobre o que eu sou responsável, sobre o que eu penso. E a terceira, que é um plus, é você ter curiosidade para entender o outro. Se mostrar curiosa pelo outro. Porque quando você mostra curiosidade, você gera uma comunicação onde você escuta, fala e troca. E isso é muito rico dentro do processo de comunicação saudável, né? Porque você já vai estar entendendo sobre você sabe das suas necessidades, você sabe do que você sente, você comunica com o outro e você se interessa pelo outro. Você tem curiosidade. E isso é muito rico. Certo? Anotaram aí? Joia. E para a gente terminar, deixa eu ver. Para a gente terminar, eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês se fazerem sempre que vocês precisarem conversar com alguém ou quiser evitar algum conflito na comunicação, aquele mal-entendido que existe. Vou deixar 3 perguntinhas para vocês anotarem e sempre lembrarem delas. A primeira dela é: o que eu disse? O que eu... Para e pensa, eu falei tal coisa, o que eu disse? O que eu estou falando realmente com essa pessoa? A outra pergunta é: o que será que essa pessoa entendeu do que eu estou falando? Lembra lá da interpretação. Porque se ela interpretou de uma forma diferente do que você falou, você vai ter que voltar e falar de novo, porque ela entendeu errado. Então, o que eu disse, o que a outra pessoa entendeu e o que realmente eu quero me comunicar. O que é que eu quero me comunicar realmente? Às vezes, até na primeira fala, a gente também come palavras e não se comunica tão claramente. Então, pare e pensa, o que eu quero realmente me comunicar? Será que eu estou me comunicando realmente? Ou eu estou inseguro de falar realmente o que eu sinto? Ou eu estou com medo de ser punido? Ou eu acho que o outro não vai entender, então eu prefiro ficar na minha. Deixa para lá. O que realmente eu quero? Pode ser que você perceba a diferença entre o que você disse da primeira vez e o que o outro entendeu, e a interpretação, como eu falei, e aí a reação provavelmente vai ser totalmente equivocada dentro do que você espera na comunicação, né? E é essa diferença que vai fazendo com que os conflitos apareçam. O que você pode começar a se atentar para evitar que isso aconteça na sua comunicação. Porque quando a gente aprende a se comunicar melhor, os conflitos, eles diminuem.
as conexões com as pessoas aumentam, né? E aí os nossos relacionamentos vão se tornando muito mais saudáveis. Boa noite, Luciana. Que bom que você chegou agora. Que gostoso, bom ter você aqui. Eu acho que eu sempre falo que a comunicação, né? Falei no início, ela é um dos grandes, uma das grandes questões nos relacionamentos, mas que lá no fundo todo mundo só quer ser compreendido, né? E se sentir importante dentro da comunicação. E dentro disso que eu coloquei para vocês, de você se mostrar curioso, de mostrar interesse pelo outro, de se perguntar, né? Será que eu estou me fazendo compreender? Será que o outro entendeu o que eu quis dizer? Isso vai preencher essas duas questões, que é ser compreendido e se sentir importante, né? E aí a comunicação vira essa ponte que conecta essas duas necessidades que a gente tem, né? Bom, dúvidas, questões, querem perguntar alguma coisa? Meu recadinho sobre comunicação era esse, é um tema que eu gosto bastante. Acredito que cada vez mais a gente pode ir melhorando a forma com que a gente fala, a forma com que a gente se comunica. Não somos perfeitos 100% do tempo, mas quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica na comunicação. E eu acho que esse é uma das grandes viradas de chave para que a gente possa ter relacionamentos melhores, né? Bom, oi Nancy, tudo bem? Pode perguntar. Vamos ver se eu vou saber te responder. Pergunte, escreva aí para gente. Bom, gente, para vocês que estão aqui, né? Como o Fernando colocou lá no início, a gente está fazendo essas lives quinzenal aqui pelo YouTube. Quem é da comunidade, pode ser que as aulas elas vão ficar. Na verdade, elas estão no YouTube. Eu acho que eu te confirmo depois, Luciana, eu não sei te responder. Como está na página do Fernando, eu não sei te responder, mas eu vou ver depois e o pessoal te responde, tá? A Nancy colocou, eu concordo com você que a comunicação auxilia o relacionamento, porém, se a pessoa não é compreendida, às vezes a falta de comunicação evita o conflito. Então, eu costumo dizer o seguinte, Nancy, quando a gente foge dessa comunicação, né, evita, como você disse, faz esse processo de evitar a comunicação para evitar também os conflitos, eu costumo dizer que a gente tem um grande problema. Alguns de vocês já devem ter me escutado falar sobre a questão do pisão no pé, né? Quem já ouviu eu falando do pisão no pé, coloca aí. A gente tem 3 formas de reagir nos conflitos, seja ele de comunicação ou na nossa vida. Uma delas é alguém pisa no seu pé e você se comunica, fala, olha, você pisou no meu pé, doeu. E aí você dá a possibilidade da pessoa te entender e falar, olha, desculpa, eu não vi seu pé e sem querer eu pisei no seu pé. E aí, ok. A outra forma de se comunicar é essa que você disse, né? A pessoa pisa no seu pé e você só engole e fala, eu não vou falar nada não para evitar o conflito. E aí você fica com aquele sapo na sua garganta. E o pisão no pé é só um exemplo, né? Mas você fica com aquele sapo na sua garganta, e aí quando a pessoa chega perto de você, o que você faz? Ai, eu escondo até meu pé, porque vai que ela pisa de novo, e aí você vai se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais dessa pessoa. Pode ser que seja o seu objetivo, se afastar dessa pessoa. Pode ser que não. O que eu percebo é que quando a gente evita isso, é como se a gente estivesse matando o outro dentro da gente, aos poucos. Então, o conflito acontece para que a gente possa também melhorar. E a terceira forma de se comunicar é dentro do conflito mesmo, né? Quando alguém vem e pisa no seu pé e você
briga, e você fala, e você xinga, e você bate o pé, não é a mais adequada, mas é melhor do que você engolir e se afastar cada vez mais. A forma mais saudável é eu me comunicar de como eu me sinto. Você pisou no meu pé e doeu. Agora, se eu não consigo fazer isso, eu só tenho que tomar cuidado para não matar o outro dentro de mim. Porque aí eu vou me afastando, 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 e as relações terminam, né? Então, é assim que eu vejo o que você colocou aí do afastamento. Entendo que a gente às vezes não quer criar conflito, mas existem formas da gente se comunicar sem ter o conflito, que é o que a gente estava falando aqui. Obrigada pela sua pergunta. Luciana colocou, não dependeria do quanto te incomoda? Você fala... É exatamente isso. Se a pessoa te incomoda e você deseja esse afastamento, ok. Nenhum problema de você querer isso. Mas entendendo conscientemente que você está fazendo isso de uma forma intencional, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço por vocês estarem aqui, agradeço por tomarmos aí a página do Fernando por um dia para a gente estar junto. Fico feliz de estar aí com todos vocês e espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem essa comunicação efetiva e se responsabilizando por ela. E a gente se vê em breve, numa outra oportunidade, numa outra aula. Um beijo, boa noite para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, eu tiro aqui? Tá passando.